O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como nós temos necessidade do pão material para manter a nossa vida física, nós temos necessidade do pão da palavra para alimentar a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã, para termos a força de caminharmos para o Senhor, para alcançarmos a meta que é a eternidade. E Jesus veio ao mundo justamente para isso, para nos mostrar o caminho, veio nos ensinar a verdade, que é Ele mesmo, o caminho, a verdade e a vida, como Ele disse, para que, seguindo, ouvindo a sua palavra, nós obtenhamos a reconciliação com o Pai, obtenhamos a salvação. Mateus fala da sua vocação. Ele diz quem ele era e como o Senhor Jesus passou pela sua vida, o convidou para segui-lo. Mateus diz que ele estava sentado na coletoria de impostos. Portanto, ele era um homem que vivia fora do contexto da vivência da fé. Era considerado um pecador público, porque ele colaborava com o Império Romano, que dominava, que escravizava, que cobrava altos impostos do povo, o povo pobre, que tinha que pagar o luxo do Império Romano. E Mateus contribuía com isso. Certamente não devolvia como devia ao Império Romano aquilo que ele recolhia, além de tirar dos pobres. Portanto, era uma pessoa, na realidade, que não agia com honestidade. Por isso, ele era considerado como tal, pecador público, distante de Deus. Ele não tinha direito nem mesmo de entrar no templo para rezar. Era desprezado principalmente pelos fariseus, pelos doutores da lei. Mateus representa o contrário destas pessoas, porque os fariseus principalmente achavam-se pessoas justas, pessoas honestas, pessoas santas, que procuravam observar a lei ao pé da letra e ensinavam também os outros. Eram
como o exemplo para serem seguidos, para serem fiéis a Deus. Quem quisesse ser fiel a Deus, deveria espelhar-se na vida deles, dos fariseus. Do outro lado está Mateus, é o contrário. Mateus é o exemplo negativo de como não se pode servir a Deus. Mas Jesus passa e vê Mateus e o convida: segue-me. E Mateus se levanta e segue Jesus. Ele está no seu trabalho, na sua ocupação, mas quando Jesus o chama, ele deixa imediatamente a sua banca, o seu lugar de trabalho, para seguir Jesus. Mateus nos ensina, portanto, a disponibilidade, não deixar para depois. Jesus passou naquele momento pela sua vida. Santo Agostinho dizia: eu tenho medo do Deus que passa, no sentido que Deus pode passar, nos chamar e nós não percebermos a sua passagem, o seu convite. Mateus percebeu o momento em que Jesus passou pela sua vida, aquele chamado, e ele teve a coragem de deixar a sua profissão, a sua ocupação, os seus bens, para seguir o Senhor. Precisamos estar atentos quando o Senhor nos pede. O Senhor pode nos inspirar algo para nós fazermos na nossa vida. Pode ser algo muito importante na nossa vida, algo que decide a nossa vida presente, a nossa vida futura. Ou pode ser algo mais simples que o Senhor quer que nós realizemos para contribuirmos para o seu reino. Devemos estar atentos para ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor nos chama uma vez e nos chama continuamente. Dentro da nossa própria vocação, o Senhor nos dá uma missão para nós realizarmos. Portanto, se nós temos já a nossa vocação, a vocação pode ser sacerdotal, pode ser a vocação à vida consagrada, pode ser a vocação matrimonial. Nós já temos definida a nossa vocação. O Senhor nos chamou para este estado de vida, mas Ele nos chama continuamente, porque a nossa resposta ao Senhor deve ser constante, porque Ele nos chama à conversão. Continuamente somos chamados à conversão. Mateus é chamado a seguir Jesus e necessariamente ele deve converter-se, deixar aquilo que a sua profissão, o seu trabalho, significou também converter-se, mudar de vida, deixar de seguir aquele modo de viver desonesto para seguir o Senhor, viver agora uma vida digna. Mateus certamente ficou muito feliz por ter seguido Jesus. Na realidade, Mateus certamente não se sentia feliz com aquela vida que ele levava. Talvez não encontrava um outro trabalho, uma outra ocupação para ganhar o pão de cada dia. A oportunidade que ele teve foi aquela. Portanto, ele se sente feliz. Finalmente tirou uma carga dos seus ombros. E que peso, que carga que ele carregava. Um estigma de ser um pecador público, de estar afastado de Deus, de ser um homem injusto e desonesto. Portanto, ele deixa tudo aquilo para seguir o Senhor. Vai com Jesus e dá uma festa na sua casa. E quem lhe convida? Convida aqueles que ele conhecia, que eram seus colegas de trabalho. Sentam-se à mesa com Jesus. Jesus senta-se à mesa com aqueles homens pecadores públicos, desonestos. Sentar-se à mesa com uma pessoa significa comungar da sua experiência de vida,
de qualquer maneira, entrar em comunhão com essa pessoa, com intimidade com essa pessoa. E Jesus vai à casa de Mateus e senta-se à mesa com estas pessoas. Vem imediatamente a crítica dos fariseus. Vendo isso, perguntam para os discípulos de Jesus: por quê? Porque o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores. Ele está fazendo algo intolerável. Se ele é um mestre, se ele vem de Deus, como ele pode sentar-se à mesa com esse tipo de gente indigna, que não deve nem mesmo entrar no templo? Jesus responde, ouvindo a pergunta: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. O médico estuda e se forma para quê? Para cuidar dos doentes. Seria uma contradição se o médico se formasse e não cuidasse dos doentes. E Jesus nos diz com isso que ele veio ao mundo justamente por causa dos pecadores. Se todos estivessem vivendo uma vida de santidade, se todos estivessem no caminho de Deus, obedecendo a Deus, seguindo o caminho da salvação, não precisava ele ter vindo ao mundo. Ele veio justamente por isso, para reconciliar as pessoas com Deus, para curar as pessoas, para dar a vida às pessoas que necessitam. Todos os pecadores, indistintamente, não só vai convidá-los para fazer parte do reino, mas vai dar a vida pelos pecadores. Por isso Jesus diz: aqueles que têm saúde não precisam de médico. E Jesus, ao dizer isso, ele está se referindo aos fariseus que se achavam santos, puros. A palavra fariseu significa puro, porque eles não se misturavam com os outros, porque os outros eram indignos, os outros eram pessoas que não obedeciam a Deus. É uma gente maldita, eles diziam, que não observavam a lei. Eles se sentem pessoas santas. Por isso, eles não aceitam Jesus, eles não precisam de Jesus, eles criticam e rejeitam o modo de fazer, o modo de agir de Jesus. Os doentes, portanto, se aproximam de Jesus, os doentes o acolhem, os doentes encontram em Jesus a misericórdia. O amor de Deus se manifesta na pessoa de Jesus em favor daqueles que o acolhem. E Jesus então acrescenta: aprendei, falando para os fariseus, aprendei o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Os fariseus ofereciam muitos sacrifícios a Deus e ensinavam o povo ia ao templo oferecendo seus sacrifícios de animais a Deus. Era uma religião que se baseava sobretudo na oferta de sacrifícios a Deus, mas se esqueciam de colocar em prática o mandamento do amor e da misericórdia para com o próximo. Muitas vezes eram injustos com as pessoas, não tinham misericórdia, não usavam de caridade para com os necessitados. E Jesus diz: eu quero misericórdia e não sacrifício. Se convertam, mudam o modo de agir. Jesus os convida a imitá-lo, a fazer como ele faz. Acolhe os pecadores, usa de misericórdia e não os afasta, não os condena. Eu vim para chamar, não vim para os justos, mas vim para os pecadores. E isto nos consola, porque todos nós somos pecadores. Estamos hoje
na primeira sexta-feira do mês, lembrando o coração de Jesus. Coração de Jesus cheio de amor e misericórdia para com os pecadores. Acolhamos, portanto, o convite de Jesus para confiarmos nele, nos aproximarmos dele com confiança, sabendo que ele nos ama e que ele quer nos perdoar, ele quer que nós caminhemos para o Pai. Que nós sejamos misericordiosos com os nossos irmãos e irmãs. Às vezes nós encontramos na nossa vida e até mesmo na nossa família pessoas que objetivamente não estão trilhando o caminho do bem, que estão afastadas de Deus, estão num caminho de erro. E que nós vamos fazer? Não vamos dizer não quero julgar. De fato nós não devemos julgar, mas nós devemos olhar e ver a realidade, que objetivamente essa pessoa não está no caminho certo. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter a atitude de Jesus, de nos aproximar com amor, com caridade, com misericórdia, para que ela encontre em Cristo a salvação, como Mateus encontrou Jesus e nele encontrou a salvação, a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.